Good day, mate. How are you going? G'day. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá e quando eu voltei, comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, trazendo algumas experiências, coisas que acontecem lá que são diferentes do Brasil, algumas informações sobre a Austrália, algumas curiosidades, né, coisas da Austrália, basicamente. Então, se você tiver interesse no que acontece na Austrália e como as coisas acontecem lá que são diferentes aqui no Brasil, dá uma olhada aí no canal, tem muitos vídeos a respeito da Austrália. Tá nessa playlist aqui de Aos 50 Austrália. E ultimamente eu tenho trazido muitas notícias, porque o Brasil tem saído em várias notícias lá. E recentemente eu trouxe a notícia de que o Brasil foi, grupos criminosos brasileiros foram foram classificados como terroristas pelo Donald Trump. Isso foi noticiado lá na Austrália. E daí, alguns dias depois daquela notícia, apareceu esta outra notícia que fala sobre o mesmo assunto, mas ela tem um olhar um pouquinho diferente. Então, eu trouxe aqui essa notícia e ela saiu no site que se chama sitemagazine.com.au e ela saiu no dia 6 de junho de 2026, então a outra tinha saído no dia 29 de março, essa daqui saiu praticamente uma semana depois. Essa notícia foi escrita por um jornalista que se chama Ricardo Brito. E pelo nome, nós podemos deduzir que seja um brasileiro, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas tem grande probabilidade que seja. Então, o título dela fala assim: a classificação de gangues brasileiras como terroristas pelos Estados Unidos pode prejudicar a cooperação policial, dizem fontes. Então, eu acho que inicialmente ela foi noticiada na Reuters, né? E ela inicia assim: Brasília, Brasil, Reuters. Um subtítulo aqui: a designação pelos Estados Unidos do Comando Vermelho, CV, e do primeiro comando da capital, PCC, como organizações terroristas estrangeiras, em vigor a partir de sexta-feira, pode prejudicar a cooperação no combate ao tráfico de drogas e armas, disseram fontes brasileiras. Tem um pedacinho da notícia aqui e depois tem uma foto, né? Então, esse pedacinho do início da notícia fala: o compartilhamento diário de informações e as operações conjuntas podem ser interrompidas em decorrência da medida, segundo 2 funcionários do estado de São Paulo, reduto do PCC, que falaram a Reuters sob condição de anonimato. Embaixo da foto está dizendo assim: pessoas caminham ao lado de uma placa com a inscrição PCC, entre aspas, em referência ao cartel brasileiro. Primeiro comando da capital, PCC, entre parênteses, após o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciar uma política para designar o PCC e o Comando Vermelho, CV, entre parênteses, como organizações terroristas estrangeiras, em São Paulo, Brasil, em 29 de maio de 2026. A foto é da Reuters e o fotógrafo é Alexandre Meneghini. A notícia continua aqui, então, dizendo: eles disseram que investigações atualmente conduzidas pelo FBI, DEA e autoridades de imigração dos Estados Unidos poderiam passar para a responsabilidade da CIA e serem classificadas como secretas, interrompendo um fluxo de informações muito importante. Embora considerem o risco baixo, autoridades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também temem que a designação possa abrir caminho
para ações militares ou secretas dos Estados Unidos no Brasil, semelhantes às operações na Venezuela e contra os cartéis mexicanos. Abre aspas, não permitiremos nenhuma força de intervenção estrangeira em nosso país, fecha aspas, declarou o secretário de Segurança Pública Nacional, Chico Lucas, a Reuters. Ele continua então dizendo: o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que aguardava os efeitos práticos do que chamou uma, entre aspas, decisão política dos Estados Unidos. Abre aspas. Este era, na verdade, o momento de ampliar a integração interna e a cooperação com todos os países, incluindo os Estados Unidos, para que todos tenhamos uma região mais segura, fecha aspas, disse ele. O secretário de Estado americano Marco Rubio descreveu na semana passada as facções criminosas como algumas das, abre aspas, organizações criminosas mais violentas do Brasil, fecha aspas, com atuação em toda a região e nos Estados Unidos, sem apresentar provas para a afirmação. O presidente Lula, de esquerda, que busca a reeleição em outubro, tentou impedir a medida, temendo que ela pudesse permitir intervenções em território brasileiro e sanções a bancos que, inadvertidamente, negociassem com membros das facções criminosas. E a matéria termina dizendo: a decisão veio após o encontro de Rubio com o senador Flávio Bolsonaro, provável candidato à presidência em outubro, um dia depois de o parlamentar brasileiro se reunir com o presidente americano Donald Trump, que tem elogiado repetidamente seu pai, o ex-presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro. Como sempre, aqui foi colocado far-right, e far-right tem que ser traduzido como extrema-direita, né? Então, essa matéria que saiu praticamente uma semana depois do anúncio, né? E colocou aqui a opinião desse jornalista, né? Ou das fontes aí que ele tem. Então, é isso que eu tinha para trazer. É assim que está sendo noticiado, que está saindo lá na Austrália, as coisas que têm acontecido aqui no Brasil. Então, eu estou trazendo exatamente como está sendo noticiado lá. Não tem minha opinião, não tem nada incluso aqui, somente o que a notícia trouxe. E eu acho importante que a gente saiba como, né, a Austrália está vendo o Brasil, já que o Brasil está aparecendo bastante lá. Eu desconfio que isso esteja acontecendo por causa da eleição mesmo, né? Como a eleição é agora em outubro, eles estão voltando os olhos um pouquinho mais aqui para o Brasil, coisa que eles não costumavam fazer antes. Mas eu acho bom, eu acho legal que eles façam isso, né? Vejam um pouco do que acontece aqui, vejam um pouco mais das coisas brasileiras, dos assuntos brasileiros, a gente concorde ou não o modo como é noticiado lá, mas é importante que saibam que a gente existe, que aqui tem um povo, que aqui tem uma cultura. Eles não estão noticiando somente coisas de política, eu tenho trazido vários outros assuntos que têm saído lá. Alguns não são assim que a gente se orgulhe muito, né? Mas são polêmicas que aparecem aqui, estão aparecendo lá também, como muitas vezes polêmicas que aparecem lá são noticiadas aqui e a gente não sabe tanto sobre o dia a dia ou sobre coisas boas que acontecem lá. Muitas vezes aparecem só as polêmicas, né? A Austrália também raramente é noticiada aqui no Brasil. Tem muita gente que nem sabe onde a Austrália fica. Eu estava conversando uma vez com uma senhora e disse que eu tinha morado na Austrália por 6 anos, e aí ela me disse, eu já fui lá para a Europa e tal, e ela estava confundindo com a Áustria. E aí eu disse, não,
que fica na Europa é a Áustria. Eu fui para a Austrália fica longe da Europa, fica mais pro Oriente e tal. Mas ela não acreditava, ela achava que eu é que estava me confundindo com o nome, que era Áustria. Ela falava, então, não sei, minha sobrinha ou alguém que ela conhecia vai para a Europa e eu acho que vai passar por lá pela Austrália. Vai para a Itália e tal, e vai passar lá pela Austrália. Então tudo bem, né? Ela vai viajar bastante para chegar até a Austrália, porque fica bem longe da Europa. Mas tudo bem. Então tem muita gente que nem sabe onde fica, e nem todo mundo tem que saber mesmo, né? Mas eu como fui para lá e tenho essa experiência, tenho trazido um pouco de Austrália aqui para o Brasil. E aí gostaria que muita gente conhecesse melhor, né? A Austrália, muita gente aqui no Brasil conhecesse melhor a Austrália, e fico contente que os australianos estejam falando sobre o Brasil e conheçam melhor o que acontece aqui no Brasil. Eles gostam muito de brasileiros lá, mas quando a gente fala que é brasileiro, o que eles lembram? Futebol e samba. É isso que eles lembram. Então eles já comentam ou alguma coisa de futebol, ou comentam do carnaval, do samba. É isso que tem na ideia deles. O que é bom, né? Porque pelo menos eles não lembram da violência, que também aqui é bem marcante. Então é isso que eu tinha por essa notícia e por esse vídeo. Muito obrigada por assistir. Se puder, deixa um like pra mim. E bye bye.